Fala, galerinha do sexto ano, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História, junto conosco, professor Natan, fazendo a interpretação de Libras desta aula. Em nome da Secretaria da Educação do Estado do Paraná, sejam todos bem-vindos para mais esta aula de História. Tema: Roma, República, como que se organizou os primeiros anos, os cargos, as magistraturas, a organização republicana, privilegiando os patrícios. Bora nessa aventura? Vamos juntos? Eu vou apresentar para vocês o objetivo de nossa aula. Apontar a organização política da República Romana, privilegiando o grupo social dos patrícios. Trazendo para vocês esse slide, recordar até os principais povos, colônias gregas, Fenícia e também gregas e fenícias. Vocês veem em vermelho aqui, em amarelo, as colônias fenícias, em vermelho as colônias gregas. Península Itálica, lembrando que península está ligado ao continente, ligado também ao mar, fosse ínsula seria apenas uma ilha. E afinal, o que você recorda sobre esse assunto? Por volta do século X a.C., nas margens do rio Tibre, havia várias aldeias habitadas por latinos. Só que daí eles viram chegando outros povos e resolveram: galera, é o seguinte, ou a gente se une aí e tenta impedir o avanço desses povos, ou nós vamos ficar aí com o nosso poder ameaçado. E assim surgiu a chamada Liga, União das Sete Colinas, dos latinos. No século VIII a.C., ao se verem ameaçados pelos sabinos, vizinhos latinos, se uniram e fundaram a cidade de Roma. Não somente os latinos, isso é muito importante. A presença etrusca está hoje confirmada pela arqueologia, com vários achados, com várias, descobertas arqueológicas. As construções etruscas, a técnica dos arcos estão presentes, séculos, muito próximo à fundação de Roma, que seria o século VII, século VIII, em 750 a.C. Aqui é o mapa esquemático às sete colinas, os sete povos latinos que se uniram. E afinal, hoje o estudo é sobre a palavra república, a origem latina, reles pública, coisa do povo. Será que era do povo mesmo? Sei não, viu? Afinal, nós vamos ver nesta aula, que a república foi criada pelos latinos e para eles governarem. E isso vai criar incômodos, inclusive disputas sociais depois com os plebeus. Maior parte da população falou assim: mas por que nós estamos por fora dessa? Só vocês governam, que história é essa? Quem legitimou esse poder de vocês aí? Palavra república, tipo de governo, o Estado, interesse do povo. O país possui esse tipo de governo, a República Brasileira, inclusive. Jurídico, maneira de governar, caracterizada pela supremacia do povo, cujos representantes constituem o Estado. Com certeza você já ouviu falar nessa palavra república. Mas você sabe o que ela significa? Ou melhor, a palavra república para o Brasil seria igual ou semelhante à república criada pelos patrícios na Roma Antiga? O Brasil atualmente é uma república. Essa forma de governo tem por origem a República Romana. Olha lá, origem, mas não é semelhante. Compreendendo as características dessa organização, refletiremos sobre as formas representativas de organização política no Brasil. Na República, nós temos a representação de um chefe de Estado, eleito pelos cidadãos, o presidente, que exerce a sua função durante um tempo limitado. Já na monarquia, é governada por um rei, um monarca, arquia, poder. Exerce a função de chefe de Estado, sem limites de poder e, aliás, centralizado todos os poderes dele, do executivo, legislativo e judiciário. Na República, o poder do presidente é apenas executivo. Tem o poder judiciário e tem o poder legislativo, aqueles que criam a lei. O executivo autoriza, aplica a lei. Olha que bacana. Senado patrício, vamos lá para Roma agora. Deu para a gente fazer um estudo, até um paralelo aí com o Brasil. E agora lá na Roma Antiga. Proclamação da República, o golpe dos patrícios em 509 a.C., eles passaram a controlar o poder, reservando para si os mais altos cargos do governo. A República Romana passou a ser governada por magistrados, cargos que apenas os patrícios podiam exercer.
pelo Senado e pelas Assembleias. Aqui vocês estão vendo uma pintura representando a Curia Hostilia, seria o primeiro Senado de Roma republicana. Essa é uma pintura de Macari de 1889. Os magistrados, os principais cargos que os patrícios inventaram para que eles pudessem, exercer essas funções, seriam, primeiro, cônsules, haviam 2, um deles comandava o exército, o outro presidia o Senado e administrava a cidade. Então vocês já viram que é o poder principal, o maior poder desses magistrados, desses cargos públicos. Depois viriam os pretores, responsáveis pela aplicação da justiça, seriam o equivalente aos juízes, ao poder da justiça. Lembrando também que no exército romano tinha o pretoriano, que era uma espécie de um cargo do exército romano, bem interessante. Tinham os questores, responsáveis pela arrecadação de impostos e das despesas públicas. Ah, professor, seria tipo o tesoureiro ali, a parte das finanças. Exato, o Ministério da Economia. Edes, responsáveis pelo policiamento, pelo abastecimento, pela conservação das ruas, pela organização de espetáculos públicos. E interessante que da palavra edes vem o quê? Edifícios. Então você já liga com a urbanização, com o cuidado da estrutura da cidade. Haviam também os censores. Lembra alguma palavra atual? O que vocês sabem sobre a palavra censo? Já ouviram falar? Pois bem, censo faz inclusive a contabilização, de muitas coisas, inclusive o número da população do Brasil. É o censo que acontece a cada 10 anos. Aqui, os censores faziam a contagem da população, classificando as pessoas de acordo com suas posses. Olha que interessante, a origem da palavra censo. E tinha o ditador, seria um cargo especial. Ele surgia apenas em situações emergenciais. Então assim, Roma está em guerra. Então vamos autorizar o poder do ditador. Pegava ali, uma pessoa que governaria Roma com plenos poderes numa situação de estado de sítio, uma situação de emergência. Estamos em guerra, temos que dar poderes totais para aquele cara. O que ele decidir para todos, ninguém pode duvidar ou discordar, fazer oposição, porque estamos em situação de emergência, situação de guerra. Surgiu então uma função apenas para essas situações, o chamado ditador. Aqui, Busto de Cícero, foi questor, cônsul, um magistrado aqui que teve várias funções na Roma antiga. Vamos lá? Primeira atividade, galerinha. Cadernos em mãos, copiem todo mundo aí. Com a criação da República, no lugar da monarquia em 509 a.C., como os patrícios organizaram a política? Daqui a pouquinho nós voltamos, corrigimos junto.
Voltei! Ô, professor, que susto foi essa que me deu? Bora lá com o gesto junto comigo? Com a proclamação da República, os patrícios passaram a controlar o poder, reservando para si os mais altos cargos do governo. A República Romana passou a ser governada por magistrados, pelo Senado e pelas assembleias. Só retomando rapidinho, então vimos que os patrícios criaram vários cargos, né? Cônsul, censores, pretores, questores, uma espécie de parte financeira, os edes, responsável pela estrutura, e tinha uma situação de emergência o cargo de ditador. Estamos em guerra, precisamos dar plenos poderes para esse cara num período de 6 meses aí, enquanto durar a guerra. Então, criava-se essa função especial, ok? Somente patrícios podem ocupar. Ah, professor, e os plebeus ficavam tipo assim, olhando só? Não só olhando, muitos questionamentos, e vai estourar depois outras revoltas em uma disputa de classe, de poderes entre patrícios e plebeus. O Fórum Romano era o principal espaço onde estavam concentrados os principais órgãos, assembleias, a magistratura, dos cargos, onde eles trabalhavam lá na Roma Antiga na política. As principais decisões e os órgãos públicos aconteciam no Fórum Romano. Interessante também que a origem, e hoje no Brasil nós temos o local chamado Fórum, que também tem várias funções ligadas também a, enfim, inúmeras, né, características ligadas ao trabalho atual. Isso é interessante porque a palavra fórum então é de origem romana. Olha que bacana. E seria esse espaço, esse aglomerado de vários funções, enfim, edifícios públicos que tinham essa. É uma praça pública. Agora ficou mais claro para vocês. Isso aqui fica na Itália, gente. Que espetáculo essa imagem aqui. Era o principal local em que a vida política acontecia na cidade. Aqui está as ruínas do Fórum Romano da Itália. O Senado era formado por 300 membros vitalícios, todos patrícios. Suas principais funções eram controlar o tesouro público, propor a guerra ou a paz. Ué, então é o poder principal, professor? Vamos dizer que suas funções estariam mais ligadas, inclusive, né, a esse poder econômico de Roma. Na Roma República, somente os patrícios podiam ocupar os altos cargos, isto é, os cargos de magistratura e de senador. Por isso é considerado por alguns historiadores o principal órgão da República. Opa! Copie seu caderno e responda, galerinha. Na Roma República, quem eram os membros do Senado e quais eram suas funções? Daqui a pouquinho nós voltamos. Voltei. Bora lá corrigir essa junto com o professor Roberto.
O Senado era formado por 300 membros vitalícios, todos patrícios. Suas principais funções eram controlar o tesouro público e propor a guerra ou a paz. E agora, vamos ver a outra divisão dos poderes da Roma República, as chamadas assembleias. Elas também tinham divisões internas. Olha lá. As assembleias eram divididas em duas no início da Roma República. A primeira, a Assembleia das Tribos, reunião dos cidadãos conforme o local de residência ou a origem. Elegia os questores e os edes. Essas são as principais funções dessa Assembleia das Tribos. Novamente, ruínas da imagem ali do Fórum Romano. Aqui vocês têm um outro ângulo. Esses arcos, inclusive, é muito interessante, eles representam sempre alguma vitória de algum general, ou na época depois, para o império também, os imperadores mandavam construir esses arcos para representar a sua vitória na guerra. Por isso é chamado de Arco do Triunfo. Olha que bacana. Professor, essas colunas lembram muito a Grécia. Roma, além de ter essa influência direta da Grécia, mitologia grega, os romanos vão apenas mudar os nomes dos deuses, do panteão grego. Nós temos também a parte das artes, a filosofia que vai influenciar Roma. Nossa, professor, eles eram muito próximos, da Grécia. Não somente próximos, como vão dominar depois, em 146, a região da Grécia. Dominar e não destruir, pelo contrário, preservar a cultura grega, que é vista como uma ideia de sinônimo, de modelo de civilização a ser seguida. Ah, bonito. E aqui vocês têm a Assembleia Centuriata, reunião dos cidadãos em centúrias, unidades do exército, segundo o grau de riqueza do soldado, no caso do centurião. Votava as declarações de guerra, os acordos de paz e elegia os cônsules. Atenção, mulheres, plebeus e escravos eram excluídos. Os plebeus, na verdade, não participam de nenhuma função, nem nas assembleias, nem no Senado, no início da República. Depois vão pipocar um monte de revolta dos plebeus que eles vão conseguir conquistar a participação política. Gente, isso aqui é muito legal, Eu tenho até uns termos utilizando assim, que vivência histórica. Já ouviram falar esse termo vivência histórica? No Brasil agora está começando a se modernizar essa história aí. Que história é essa, professor? Conta para nós. Uma galera que curte lá sobre a história dos vikings, outro lá que gosta da Idade Média, o outro que gostava lá do Brasil colonial. E eles tentam reconstituir como que se vivia naquela época. Nossa, deve ser, gente, muito bacana umas reconstituições vikings, da Idade Média, dos feudos, dos castelos. E aqui vocês estão vendo uma reconstituição de uma centúria, uma infantaria. E, inclusive, com uma linha de falange, a linha de proteção do escudo, que faria então a proteção, e os de trás iriam com as máquinas de guerra, catapultas, espadas, lanças, fazer o ataque contra o inimigo. O exército romano era impressionante, extremamente habilidoso, moderno e organizado naquela época contra outros povos que não tinham essa técnica militar. Isso fez muita diferença para as vitórias romanas, inclusive. Aqui vocês vão ver o centurião, que era o líder no centro, para vocês entenderem essa função dos centuriões, que eram então pessoas que tinham um cargo importante dentro do exército. Vamos resolver? Última atividade desta aula, como eram divididas as assembleias no início da Roma República. Daqui a pouquinho nós voltamos, corrigimos juntos.
Voltei. Bora lá corrigir essa junto com o Sr. Roberto e o Natan? A assembleia era dividida em duas, das tribos, reunião dos cidadãos conforme o local de residência, e a centuriata, que a origem da palavra seria por causa do centurião, né? Esse chefe da infantaria dos centuriões, né? Reunião dos cidadãos em centúrias, que era uma unidade do exército, e o centurião era o chefe dessa unidade do exército. Segundo grau de riqueza. Isso é muito importante. Retomada, galera. Fechando aí esta aula. Vimos que com a proclamação da República, os patrícios passaram a controlar o poder, reservando para si os mais altos cargos do governo. A República Romana passou a ser governada por magistrados, cargos públicos criados para apenas os patrícios exercer, pelo Senado e pelas Assembleias. Analisamos também que as principais decisões e atividades políticas e públicas de Roma ocorriam no Fórum Romano, a praça pública, o local onde estavam concentrados os principais órgãos do governo romano. Galera do sexto ano, pá! Só agradecimento, aquele abração do Sr. Roberto. Foco nos estudos, galerinha. Força, fé no coração. Até breve, valeu!